Qual o significado da Páscoa? Como surgiu? Qual o significado da Páscoa para os cristãos? A Páscoa é uma celebração judaica instituída por Moisés segundo a ordem específica de Deus. Para os cristãos, o significado da Páscoa está relacionado à morte e ressurreição de Jesus Cristo. A primeira Páscoa foi realizada no mês de Abide, posteriormente chamado de Nissan, que corresponde entre o mês de março e abril do nosso calendário. A palavra Páscoa vem do hebraico Pessar, que significa passar por cima, derivado do verbo que significa saltar ou passar. Este significado faz referência à ocasião em que Deus enviou a 10ª praga ao Egito. Quando o juízo de Deus atingiu o Egito, as casas dos israelitas que estavam marcadas pelo sangue do cordeiro que havia sido sacrificado foram poupadas. Desta forma, o significado passar por cima transmite o sentido de poupar, ou seja, passar por cima por misericórdia. O juízo de Deus passou por cima dos israelitas. Você quer saber um pouco mais sobre essa festa tão importante no calendário judaico e também saber a importância e o significado para os cristãos? Fique comigo até o final deste vídeo. E se você não é inscrito no nosso canal, aproveite agora a oportunidade, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações e aperte a palavra todas. Fazendo assim, o YouTube sempre te notificará quando um vídeo novo subir aqui no nosso canal. Cerca de 500 anos antes da Páscoa, Deus falou com o patriarca Abraão acerca do futuro da sua descendência, o povo de Israel. O Senhor avisou que os israelitas seriam peregrinos em terras alheias. Eles seriam reduzidos à escravidão e oprimidos por 400 anos. Porém, Deus prometeu que julgaria a nação que oprimia o seu povo, libertando-os da opressão. Mais tarde, José, neto de Abraão, foi traído por seus irmãos e vendido como escravo, e acabou parando no Egito. Depois de enfrentar muitas dificuldades, segundo o plano soberano de Deus, José se tornou então governador do Egito, ao liderar as ações que garantiam que o Egito tivesse mantimento em uma época de muita seca e escassez. A crise levou a casa de Jacó até o Egito, em busca de alimentos. Então, ao chegar no Egito, eles descobriram que José havia sido exaltado por Deus naquela terra e que ali havia mantimento para a descendência de Abraão sobreviver. Durante algum tempo, os israelitas viveram com dignidade no Egito, mas José e toda aquela geração morreram. E chegou ao poder no Egito um faraó que não conhecia José e escravizou o povo de Israel. Depois de 400 anos que os israelitas estavam no Egito, Deus então levantou Moisés como libertador do seu povo. Esse processo envolveu 10 pragas que o Senhor enviou ao Egito. E foi na última praga que constituiu na morte de todos os primogênitos do Egito que foi instituída a primeira Páscoa. Quando Deus anunciou essa praga, ele também deu instruções a Moisés de como os israelitas deveriam proceder. O Senhor ordenou que eles sacrificassem um cordeiro que deveria ser macho, sem defeito, no 14º dia do mês de Abide, e aspergisse o sangue do cordeiro nos umbrais e no alto dos batentes das portas das suas casas. Eles deveriam comer a carne do cordeiro assada no fogo e acompanhada de pães asmos e ervas amargas. Os pães asmos eram pães sem fermento, e as ervas amargas faziam referência ao sofrimento e aflição que eles viveram no período de escravidão no Egito. O Senhor também ordenou que eles comessem com pressa e com os lombos cingidos, e com sandália nos seus pés e cajado nas suas mãos, pois naquela mesma noite Deus passaria sobre o Egito. Quando o juízo de Deus atingiu o Egito,
morreram todos os primogênitos do Egito, desde os homens até os animais. Isso resultou a completa derrota dos deuses do Egito. O significado da Páscoa está claramente registrado no livro do Êxodo, no capítulo de número 12, nos versos de número 26 aos versos de número 27, que diz: E acontecerá que quando os vossos filhos vos disserem: Que ritual é este? Responderei: Este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo adorou. Enquanto esteve peregrinando no deserto, o povo de Israel não celebrou a Páscoa. Eles voltaram a celebrar a Páscoa apenas quando estavam acampados em Gilgal, agora já sob a liderança de Josué, que era conservo de Moisés. Quando chegamos nos Evangelhos no Novo Testamento, encontramos diversas passagens que relatam a celebração da Páscoa presente na vida de Jesus. Nosso Senhor era levado por seus pais para Jerusalém todos os anos para a festa da Páscoa. No Evangelho de João, por exemplo, encontramos pelo menos 4 referências sobre a festa da Páscoa. Nesta época, o cordeiro era sacrificado na área do templo e o seu sangue era lançado pelo sacerdote sobre o altar. A refeição pascal podia ser comida em qualquer casa da cidade. Era comum os judeus se reunirem em grupos, assim como o próprio grupo de Jesus e seus discípulos, que se reuniu no cenáculo formando um tipo de unidade familiar. Por ocasião da Páscoa, acreditava-se que 60 a 180 mil judeus compareciam em Jerusalém. Obviamente, na sua maioria, era formado por judeus da diáspora, ou seja, judeus que viviam fora da Palestina. Os gentios não podiam participar da Páscoa, porém os prosélitos que aceitassem satisfazer as condições exigidas para tal celebração podiam participar. Depois da queda de Jerusalém e, consequentemente, destruição do templo em 70 d.C., a Páscoa judaica passou a ser uma celebração íntima e familiar, mas próximo do que foi no Êxodo, já que não era possível fazer todo o ritual no templo. Para os cristãos, o verdadeiro significado da Páscoa é Jesus Cristo. O profeta Isaías profetizou acerca de Jesus dizendo: Como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro. Já João Batista, falando acerca de Jesus, ele disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi traído, preso e crucificado durante a festa da Páscoa em Jerusalém. Na noite anterior, Jesus e seus discípulos comeram o Cordeiro Pascal em Jerusalém. Aquela foi a última ceia pascal, ou seja, a última vez que a instrução dada ainda no Egito deveria ser observada. Após aquele momento, ninguém mais deveria sacrificar um cordeiro, assá-lo e comê-lo com ervas amargas e pães asmos. O Cordeiro de Deus seria crucificado em um sacrifício perfeito e definitivo, sem necessidade de qualquer complemento, ao invés da carne do cordeiro assado e das ervas amargas e dos pães asmos. Nosso Senhor instituiu o pão e o vinho em memória dele. Ao comermos o pão, nos lembramos do sacrifício do seu corpo partido. Quando tomamos o cálice, nos lembramos do seu sangue vertido na cruz. A última Páscoa deu lugar à primeira, a do Senhor. Ou seja, a Páscoa passou a ser a ceia do Senhor. Também é de suma importância lembrarmos que a Páscoa aponta para o futuro. Era o símbolo do que haveria de vir. Já a ceia do Senhor aponta para o passado, com símbolo da promessa que se cumpriu.
É por isso que todas as vezes quando ceamos, comemos do pão e tomamos do cálice, trazemos à memória o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Na Páscoa, relembramos o sacrifício de Jesus Cristo em prol de todos nós pecadores, mas acima de tudo, a sua ressurreição gloriosa por meio do Espírito Santo. Queridos, Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. O verdadeiro significado da Páscoa é Jesus Cristo. Que nesta Páscoa você possa trazer à memória o sacrifício de Cristo e a sua ressurreição, que nos trouxe a oportunidade de termos uma vida melhor. Não se esqueça que o verdadeiro significado da Páscoa é Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou ao terceiro dia e vivo estar para todo sempre. Que Deus abençoe em nome de Jesus e uma feliz Páscoa para você e para a sua família.